Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui para trazer o estudo da Palavra de Deus na escola dominical e expondo o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso de 1 a 9. Nesta oportunidade estarei falando sobre o tema Andam segundo padrões humanos. Quero me dirigir às nossas congregações no Rio Grande do Norte e na Paraíba e compartilhar com o estudo da Palavra de Deus. Convido agora para orarmos e em seguida ler as Escrituras Sagradas. Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de transmitir a Tua Palavra, de compartilhar, ó Deus, o ensino das Escrituras Sagradas. Ilumina o nosso coração para que eu mesmo possa compreender, entender o que Tu fala para mim, transmitir para os meus irmãos e que todos possam compreender o ensino da Tua Palavra. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de 1 a 9, Nova Almeida atualizada. Diz assim as Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como as crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora, porém, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos, por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Meus amados, um texto muito forte para nós estudarmos. Quero a graça de Deus para poder compartilhar com vocês esse assunto. Como os irmãos sabem, não sou tão teólogo assim, mas gosto de estudar a Palavra de Deus. E aqui nós vamos tentar compartilhar com vocês. Eu escolhi 3 versos, o verso de número 1, né? O verso de número 1, e escolhi também o verso de número 2, como também o verso de número 3. Quero compartilhar esses 3 versos com vocês em 3 pontos de introdução, 3 pontos de mensagem e 3 pontos de conclusão. Ok? Então eu quero que você saia desse estudo entendendo o que Deus está falando para você sobre esse assunto tão importante que a gente precisa aprender, tão duro, né? Que Paulo passou para os seus irmãos da igreja que ele plantou lá em Coríntios, né? Em todas as exposições. Então, eu falei desde a primeira, o intuito dessa carta, a cidade de Coríntios e o conteúdo dela, que é muitíssimo importante. Mas hoje eu quero, nesse capítulo de número 3, verso 19, tratar desse assunto, os padrões do mundo, como andar no padrão do mundo, o que é o padrão do mundo, como andar no padrão de Deus, que é o padrão de Deus. Olha, no verso 1 que fala como há pessoas espirituais. Um excelente texto de Paulo para chamar a atenção dos corintianos
e para toda a igreja dos nossos dias. Isso foi para nós. Olha como foi para a igreja dos nossos dias. Paulo escrevia, e naquela oportunidade ele disse que tratou os irmãos de Coríntios como irmãos espirituais, tendo mau testemunho, lutas internas da igreja, com tantas divisões, com tantos grupos afins, que gerava uma dúvida assim em muitos deles, se realmente eram crentes ou se eram espirituais crentes ou carnais crentes que vivem dentro da igreja. Hoje, amados, não tem sido diferente da época de Paulo. Não tem sido diferente, pois o inimigo é o mesmo e cada vez mais feroz, e a ação dele é sempre contrária à igreja do Senhor Jesus. Esta carta chama a atenção para que seja resolvido os problemas, como foi resolvido os problemas daquela época, como para ser resolvidos os problemas da igreja, amados, dos nossos dias, queridos. Os problemas que hoje têm afetado a igreja, essa ação enérgica contra aqueles que fazem divisões na igreja, combater com a verdade, com a palavra de Deus. Olha, na minha juvenilidade, aos 14 anos de idade, eu conheci a primeira divisão de igreja. Eu muito jovem, né? Pois é. E não entendendo muito direito aquelas coisas, resolvi aderir ao líder que se incompatibilizou com a direção da igreja. E quem seguia, ele levou, né? Ele levou com ele, eu fui um dos tais, mas eu tive a graça de Deus, de ser bem orientado depois que estava lá, e retornei para a minha igreja em tempo recorde. Bem, o verso de número 2: vocês ainda são carnais. Vamos ver isso aqui na introdução e mais na frente, no ponto número 2. Olha, não há dúvida que o testemunho dos corintianos aqui não podia consideraram eles espirituais. Claro, chamou aqui de carnais. Eles divergiam da igreja que foi plantada em nome de grupos que ali tinham sido formados, que desobedeceram ali a palavra de Deus, fazia as coisas como dava na teia dele, dos grupos que ali dominavam a igreja do Senhor Jesus. Bem, o crente ele deve observar os perigos que o inimigo faz no meio do povo de Deus, para não dar lugar. Eu tenho o privilégio de ter mais de 60 anos, estou completando 60 anos na fé, vou completar em abril agora, do ano que vem, e meus queridos, aliás, completei em setembro desse ano, 60 anos na fé, e temos visto muitas coisas para poder orientar os nossos irmãos. Portanto, precisamos ter cuidado para não dar lugar às coisas do inimigo. É necessário que se use o amor de Deus e o entendimento de Deus para equacionar as dificuldades transitórias, interpretações, meus queridos, do momento que surge, e não dá lugar ao inimigo, não dá lugar contra o seu irmão na tentativa de lograr algum tipo de mérito em cima de alguns irmãos. O verso de número 3, a frase diz assim, em terceiro lugar: andam segundo os padrões humanos? Todos aqueles que são desobedientes, ao amor de Deus e do convívio, da comunhão da igreja, não fazem a vontade de Deus, e sim a vontade do mundo, a vontade mundana, o que vem acontecendo desde a época de Paulo,
que acontece hoje, né, no seio da igreja. Os padrões requerem política entre os pares da igreja e não se submetem à vontade de Deus, e sim à vontade daqueles que são mais poderosos, que nesta vida, pela situação de falimento, amados, do ser humano, ele passa logo, e o que ele faz dos seus métodos próprios serão apagados. Então não adianta você querer esbaldar, querer ser o que não é, e querer atrapalhar a igreja no funcionamento, que você não irá se dar bem. Não irá se dar bem. Estamos numa luta espiritual, e quem não entra na luta fica atrelado ou aquartelado dentro do templo, sem correr os perigos da guerra, pois não são generais de guerra, pois estes vão na frente, os generais vão na frente, crescendo, desenvolvendo a igreja, lutando contra o mal, contra o pecado. Essa é a nossa luta. O Evangelho é a guerra da batalha espiritual, e quem ficar aí entrincheirado dentro dos quartéis, dentro dos templos, que não sai para evangelizar, combater a batalha contra o mal, contra o pecado, não irá lograr isso na vida. A igreja também não cresce. Então vamos para a nossa exposição. Em primeiro lugar, como há pessoas espirituais. Olha, Paulo estava dizendo assim: olha, Corintianos, eu estou escrevendo essa carta, mas eu quero dizer que não estou considerando vocês espirituais, vocês que até nem são tão novos assim, faz mais de 10 anos que eu me entreguei, vocês estão meninos. Não sei nem se considero vocês espirituais. Eu acho que esse era o pensamento de Paulo, irmão. Então Paulo procura colocar em ordem essa questão, amado, do termo espirituais, né, para destacar quem é o verdadeiro crente espiritual e quem não é, quem é carnal, né? Meus amados, uma clara distinção da qualidade de um verdadeiro crente espiritual, que obedece à verdadeira doutrina, a fé cristã, e se mantém como testemunho do anúncio do Evangelho para os pecadores, meus irmãos. Olha, a situação de Coríntios estava bem desordenada, e Paulo chama a atenção deles para eles darem provas que eles não são carnais e sim espirituais, se colocarem em ordem da fé cristã. Olha, a focalização de Paulo para os corintianos sobre esses crentes espirituais, os quais não demonstraram na vida que eles estavam levando serem verdadeiros crentes. Eles tratavam assim como crentes carnais, porque não tinha demonstração, não tinha testemunho, não tinha vida cristã, não tinha um desempenho da igreja através deles, tudo isso. A vida cristã deve ser uma só desde a conversão. Uma vez salvo verdadeiramente, vivendo a fé e o testemunho da vida cristã, de ser crente. O crente espiritual, ele deve preservar o seu estilo de fé, sem deixar que o tempo apague ou exista mudanças em detrimento ao envolvimento com grupos que muitas vezes destoam na igreja, e seguir o verdadeiro caminho do Senhor Jesus, sem dar lugar às coisas erradas. Uma coisa que o crente, desde o nascimento da vida cristã, é que ele deve crescer, assim como uma criança cresce, que vai desenvolvendo, né? Vai crescendo, e por esta razão vai se aprofundando cada vez mais na fé. Mas ficar criança não aprende nada, e é levado por qualquer vento de doutrina. E o alerta vem aqui do livro de Hebreus, capítulo 5, verso 13, que diz assim:
Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente para a palavra da justiça, porque é criança. Criança é vulnerável. Não tem como se sustentar. Na verdade, existe o crente espiritual e o crente carnal, e tratamos deste assunto, porque nas igrejas nem todos são verdadeiramente genuínos crentes espirituais, nem todos são. Existe no meio deles aqueles que não são. Os crentes espirituais, que Paulo chama a atenção aqui, amados, como se fosse, e os que chamam de crentes carnais, porque eles eram crentes, né? E já estava há tempo na igreja, na fé, há bastante tempo, e que eles não davam prova do que tinha aprendido, e isso não era suficiente para amadurecimento. Eles precisavam crescer, ter um testemunho forte para desenvolver, para provar que eles eram crentes espirituais. Em segundo lugar, o verso número 2, vocês ainda são carnais. É muito forte, né? O pastor chegar assim com o rebanho e dizer: vocês aí são carnais. Só uma igreja aí que entra ano, sai ano e está do mesmo jeito. Está na pindaíba, segurando no fio ali. A igreja precisa se mobilizar, precisa se envolver na evangelização, para crescer, amados, para crescer. Eles precisam disso, meus queridos, né? Não há como ele não se envolver. Está aí a palavra de Deus. Infelizmente, a igreja de Corinto se afastou, né, dos verdadeiros ensinos sobre a fé em Jesus Cristo, a salvação, o mistério de Deus, o mistério de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, amado, a evangelização, amados, o devocional, a doutrina, né? E por esse motivo os crentes não dão lugar aos ensinos da palavra de Deus e vão recrudescendo, vão se mantendo naquela posição, amados, inapta e sem alcançar o crescimento, como os corintianos estavam, dando lugar a todas as coisas estranhas que cada vez mais os tornavam mais carnais. Era isso que Paulo estava dizendo, amado. O alerta de Paulo aqui é dado sobre a carnalidade, irmãos, que é uma chamada de atenção para eles reverem e aprenderem verdadeiramente sobre o Senhor Jesus Cristo, meus amados, e passar a colocar em prática aquilo que aprendeu, aquilo que o fez se tornar nova criatura, amado. Mas hoje muitos irmãos diferentes assim se distraem, ouve todo tipo de vento de doutrina, né? E com facilidade se afasta da igreja. Até mesmo o mundo gospel de hoje, né? A atração humana do gospel, da carnalidade, tem afastado muitos crentes verdadeiros, porque vão no oba-oba da fé cristã e não vive a obediência de ser um crente espiritual. A maneira como os corintianos se comportaram foram como crianças, como eu disse, vulneráveis e levados por aqueles que são inescrupulosos, estes falsos mestres que adotam as heresias, amados, para afastar do caminho certo aqueles que estão seguindo o caminho do Senhor. É preciso ter muito cuidado, porque isso é um comportamento de crentes infantis, amados, que não têm crescido na fé e por esse motivo estão acomodados, feito bebês na igreja, tomando mamadeira, amados, e isso é muito grave, irmão. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 2: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação. O verdadeiro leite espiritual é a doutrina da palavra de Deus para os crentes, para eles crescerem, se amadurecerem e serem bons crentes espirituais e dar testemunho, né? O crente, quando age assim, meus amados, na carnalidade, que é diferente de crescer, amados, na doutrina, ele não percebe os prejuízos
que eles têm e o quanto se prejudica e prejudica a obra do Senhor Jesus, amado, uma obra que não pode parar. Eles têm que deixar de ser crianças, mas se alimentarem da verdadeira doutrina da palavra de Deus, para crescer na vida. Foi o que aconteceu com os corintianos, gerando muitas dificuldades, 4 divisões internas na igreja, levando os irmãos a disputarem entre si quem tinha o melhor para dar, o que não deixa de ser algo presunçoso da vaidade humana, gerando todo tipo de mal, como egoísmo e vaidade entre eles. É preciso ter cuidado para não dar lugar a esse tipo de liderança, esse tipo de falsos mestres. Meus irmãos, hoje muitos vão para o seminário estudar teologia e levam consigo esse desejo carnal. E assim eles estudam e retiram tudo que possa para se argumentar contrário ao que é verdadeiro, pois ele conheceu, aí ele se enche de euforia e viram monstros teológicos, né, empedernidos, né, incircuncisos, meus amados, para estarem assim armados e se manterem cheios de prepotência humana e atrair a atenção especial dos crentes, crianças, bebês que não crescem, e aí então eles levam essas pessoas e afastam. Bem, não estou aqui tratando dos verdadeiros teólogos. Claro, os verdadeiros teólogos, eles são formados para ensinar a verdade de Deus, mas tem aqueles que vão para o seminário para ser teólogo do diabo, para se contrapor, eu diria, para serem falsos mestres, como lá em Coríntios, se aperfeiçoaram no conhecimento e viraram, amados, elementos semeadores de males, de discórdia, e aumentando assim a carnalidade dessas pessoas e dos membros da igreja, trazendo graves problemas para a igreja. Irmãos, a igreja dos nossos dias, ela foi premiada com os ensinos de Paulo, que foi para ensinar esses irmãos e que serviram para nós, irmãos, e isso foi muito bom, porque nós estamos prevenidos, amados, sobre esses assuntos importantes da carnalidade e da espiritualidade, para que o crente desenvolva esse mistério do novo nascimento, amado em Jesus Cristo. Por isso que João, capítulo 16, verso 12, diz: tenho ainda muito para lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porque Jesus está vendo um bocado de bebê na frente dele, então ele teria que assim deixar que eles crescessem para poder amadurecer em assuntos mais fortes. Em terceiro e último lugar, andam segundo padrões humanos. O alerta de Paulo para os corintianos, para eles não se desviarem da doutrina sagrada de Jesus Cristo, que, amados, ensina diferente do mundo, porque o padrão do mundo é efêmero e passageiro e logo se desfaz. Se percebemos a velocidade do mundo dos nossos dias, amado, em especial a tecnologia, olha, existem descobertas descobertas fantásticas, que ele diz: pronto, agora chegou a atualização toda, olha, e aí as coisas vão se superando rápido demais. Tem que ter já o G4, o G5, né? Daqui vem o G6, um bocado de coisa, né? É o J1, 2, 3, 4, olha, tem que atualizar, né? Porque as coisas do mundo é assim, vai se vencendo. Olha, aqui lá eu vejo no WhatsApp colocar aquelas figuras de 40 anos atrás, de propagandas, de produtos, de coisas arcaicas e obsoletas, que estão aí só para nós mangar delas, né? Coisas de 40 anos, coisas que se superaram, que venceram, que não presta mais, produtos vencidos. Existem hoje os mesmos falsos mestres que agem do mesmo modo da época dos coríntios, né? Hoje existem esses
infelizmente eles estão aí porque são obras do diabo, né? Muitos deles se acham corretos, assim, entre aspas, ilegais, para brigar, para ferir seu irmão, para machucar os seus irmãos com atitudes vulgares, e não agem como Jesus, que nos ensinou a transmitir os seus ensinos, a dedicação da igreja, especialmente o Evangelho, e esse padrão de uma nova criatura que ama o seu próximo, foi o que Jesus Cristo ensinou. Isso é fantástico, estudar a palavra de Deus, porque o mundo, até a igreja, está mais atrás de trique, de futicagem, ao invés de estar tratando das coisas e buscando o amor, vencendo a batalha contra o mal. Calhou o mal entre os crentes carnais hoje, o mau exemplo religioso dos fariseus da época do início da igreja, né? Hoje a gente sabe aí, né, está desvendado a maldade, mas muito ainda segue essa maldade aí, certo? Infelizmente, aquele povo cheio de teologia e preconceituosos que não aceitaram Jesus e que enche a bola dos falsos mestres, cheio de orgulho, de arrogância, que não vê outra coisa, não enxerga o amor e os valores ao seu redor e parte na sina farisaica de perseguir, de punir, se achar que é tudo em nome de Deus, mas são homens deuses e que acham que está com a bola toda, mas Deus vai destrona, dá um toque só, para que eles saibam que eles não devem Jesus. Eu estou falando dos que estão dentro da igreja, que se acham os donos da bola. Para esses aí, amados, olha, a melhor luta é essa contra o mal, contra o pecado, não contra o crente, contra os crentes. Esse fogo amigo ou cortando na carne, mais amados, contra a luta contra o mal, a batalha espiritual, o mal, contra o mal. É saber que Deus é amor e que existe resposta para vencer o mal, cheio de força, poder e de confiança. É assim que se vence o mal, mas os homens são cheios de si, cheios de prepotências, né? De si mesmos, de suas vontades. O alerta de Paulo foi algo maravilhoso, amados, para aquela época, e por não dizer para hoje também. Os falsos mestres usam táticas do inimigo para neutralizar os incautos que estão na igreja. Faz isso. Eu conheci uma pessoa e levei para a igreja. O mesmo era viciado, uma coisa descoberta para o bem, chamado de remédio, mas que virou narcóticos para os que traficam e tomam o narcótico, aqueles comprimidos. Ele frequentou muito tempo, levei muito tempo ele para a nossa igreja, mas ele se desligava a cada momento por causa do vício e teve um fim muito ruim. Olha, para o homem se livrar dos padrões do mundo, insatisfações e mudanças que desnorteia o homem do caminho certo, se faz necessário o crente que vive na igreja como criança se alimentar do verdadeiro alimento da palavra de Deus e crescer na fé. A igreja precisa levar o evangelho para o homem pecador, conhecer a verdade para ser livrado da morte eterna e transformado para viver uma vida nova, cheia de muita alegria, cheia de muita paz, e saber que quem segue a Jesus é herdeiro de Deus. Eu quero concluir em 3 pontos. Em primeiro lugar, o crescimento espiritual de quem é nova criatura é a obediência aos ensinos da palavra de Deus e o desenvolvimento dos dons recebidos para servir a Deus. É isso como pessoas espirituais. Em segundo lugar, amados,
A parte mais importante da igreja é ensinar a palavra de Deus e tudo sobre o plano da salvação do Senhor Jesus para esse período probatório, amado, de iniciação do crente na igreja. Ele prospere, amadureça e deixe de ser crianças para se tornar um crente espiritual, né? E não ouvir, como Paulo disse, vocês são carnais, mas ouvir, vocês são verdadeiros crentes espirituais. E por último, em terceiro lugar, o crente espiritual não dá lugar à coisa do mundo, pois ele conhece o padrão de Deus e, como diz o verso, andam segundo os padrões, não andam segundo os padrões humanos, mas os padrões de Deus. Olha, cresça na fé cristã, viva uma vida nova o tempo todo. Que Deus te abençoe. Amém.